Fevereiro 4, Êxodo 34. Moisés pede para ver a face de Deus. Eu conversava com ele, mas não tinha visto. E Deus diz a Moisés: lavra para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras, aquelas que ele quebrou com raiva, né? Agora, estas 2 tábuas não seriam mais lavradas por Deus, mas pelo homem. As primeiras tábuas de pedra foram lavradas, feitas e escritas pelo dedo de Deus. Estas seriam feitas e escritas pelo homem. Você virá amanhã ao cume do monte, só você, Moisés. E Moisés foi com as tábuas na mão. Subiu, devia pesar, né? Porque é pedra. Então, Adonai, o Senhor, desceu numa nuvem e ficou perto de Moisés. E Moisés ficou tão emocionado que ele começou a gritar: Yod rei, vai rei, Yod rei, vai rei. Senhor, Senhor, Adonai, Adonai. Começou a gritar o nome do Senhor. Ah, Senhor, Elohim misericordioso, piedoso, tardio em irar-se, grande em fidelidade. No hebraico, a palavra para fidelidade é a mesma para verdade. Emet. Fidelidade quer dizer verdade. Por isso que Deus se aborrece tanto com a infidelidade. Porque infidelidade não é verdade. E Deus é verdade, Deus é fidelidade. Moisés está aqui gritando: Senhor, tu és um Deus, um Elohim misericordioso, piedoso e rico em fidelidade, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Perdoa, mas, palavras de Moisés, hein? Ao culpado não tem por inocente. Ele perdoa, mas visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas está repetindo as palavras que Deus havia dito no início, lá em Êxodo, que estão registradas em Êxodo 20, né? As 10 palavras. Não farás para ti imagem, não as servirás, não te curvarás diante delas, porque eu sou um Deus ciumento, que pune a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E tenho misericórdia daqueles que me amam até 1000 gerações. É isso que ele está falando aqui. E Moisés continua: Senhor Adonai, se eu encontrei favor aos teus olhos, por favor, vá conosco, vá no meio de nós. Porque este povo é obstinado, de dura cerviz, mas perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Perdoa, tu és um Deus perdoador, perdoa, está orando, está intercedendo pelo povo. Então Deus responde: vou fazer um pacto, uma aliança contigo, que será selada através de feitos maravilhosos que nunca ninguém viu na terra, em lugar nenhum. Só este povo verá. É verdade, só que eles não veem. Vou lançar fora da terra, vou arrancar fora da terra na tua frente, né? Deus fala assim: guarda o que eu vou te falar, hein? Pode guardar. Eu vou tirar da terra, antes de você chegar, tirar da tua presença os cananeus, os amorreus, heteus, heveus, perizeus e jebuseus. Vou tirar todo mundo. Agora, cuidado, não faças aliança com os moradores desta terra que eu vou te dar, para que estas alianças não acabem te prejudicando, não te sirvam como armadilha. Armadilha é uma coisa que está assim, que você parece que é legal, mas destrói a pessoa. Pessoa, no caso, o animal, né? Uma armadilha. Às vezes pessoa também. Ao contrário, tu vais destruir os altares dos seus deuses e as imagens deles. Que eu não quero que tu te inclines e sirvas e adores outro Deus, outro El.
Aqui já usa a palavra El. A gente tem que entender o seguinte, nessa época não existia o direito formal, né? A primeira legislação que foi dada é essa que Deus está dando a Moisés para dar ao povo. E já tinham desrespeitado, né? Mas não havia um Estado de Direito, né? A coisa, e também tinha que se preservar a identidade do povo, o próprio povo. Tudo que acontece na Bíblia, Deus sempre fala, quando Deus fala, tem que matar povo tal, tem que fazer isso tudo, é porque era para preservar o povo da onde sairia o Messias. E a gente também tem que entender o seguinte, Deus é o El Shaddai. Ele criou tudo e todos. Só Ele pode tirar a vida de tudo e de todos, a hora que Ele quiser. Só Ele. E há vários exemplos na Bíblia que nós vemos numa situação Deus não poupa a vida e em outra situação Ele poupa, situações semelhantes. Quer dizer, tudo depende da vontade dele, do propósito dele. A gente tem que ter sempre isso em mente. Isso valia para aquele tempo, um tempo primitivo, quando não havia o Estado de Direito em lugar nenhum. Não é 2008, 2009, 10 que ele está falando. Ele está falando 1500 anos antes de Cristo. 3.500 anos, 4.000 anos atrás. É muito tempo atrás. Cidades primitivas. Tu farás isto, ele estava mandando, né? Não fazer aliança e destruir todos os altares dos outros deuses, para que não acabes fazendo aliança com os moradores da terra e o povo não se prostitua indo atrás dos deuses deles. Adoração em outro Deus é prostituição para Deus. Traição a Deus é prostituição. Prostituição espiritual. E para que não sacrifiques aos deuses deles. Quer dizer, faça ofertas, oferendas, né? Para obter favor. Isso a gente não pode fazer. Oferta nem oferenda para nenhum outro Deus, para obter favor de nenhum outro Deus, tá? Quem é de Deus, quem é de Jeová, quem é de Adonai, quem é de Hashem, quem é do Senhor, não pode fazer nenhum tipo de oferta ou oferenda a nenhum outro Deus. Nem comer de oferendas feitas a outro Deus aqui. Para que tu não sacrifiques aos deuses deles e também, se fores convidado, comas dos sacrifícios que eles fazem, a carne sacrificada. Porque no reino espiritual isso fala, né? Tem uma mensagem. Se alguém sacrifica alguma coisa, oferenda a um Deus, você come daquela oferenda que foi sacrificada àquele Deus, você está participando daquilo. Não pode. Deus proíbe que se coma carne sacrificada em oferta a ídolo, a outro Deus, qualquer que seja. Também não deves casar teus filhos com as filhas deles, e as filhas deles poderiam, né? Porque as filhas deles poderiam fazê-los se prostituírem com os deuses deles. Essa é novamente a finalidade da proibição do casamento com quem não era da aliança. Porque você se casando com uma pessoa de outro povo que adore outro Deus, a mulher acaba levando o homem mesmo. A mulher sempre leva o homem para o lugar, ou para o bem ou para o mal, né? Leva o homem para adorar outros deuses e aí faça com que teus filhos também se prostituam, seguindo os deuses deles. Todos entrariam na prostituição espiritual. E Deus fala novamente, não farás para ti Elohim de fundição. Ou seja, Deus feito por mãos humanas. A festa dos pães asmos, a Páscoa, né, Pessah, tu vais guardar 7 dias. E me darás todo o primogênito. Todo o primogênito é meu. Aí ele faz lá umas ressalvas e tal.
Ninguém aparecerá vazio diante de mim. Ninguém deve aparecer na casa do Senhor de mãos vazias. Sempre que você for à casa do Senhor, você deve levar alguma coisa para o Senhor. Alguma coisa, alguma oferta. Ninguém aparecerá vazio diante de mim. Shabat, novamente Shabat. 6 dias trabalharás, mas no 7º dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Ou seja, aquele trabalho de arar a terra. Trabalho servil, né? Também a festa de Shavuot, a festa das semanas, né? Que nós conhecemos como Pentecostes, guardarás. 3 vezes por ano, todo homem de Israel aparecerá diante do Senhor Adonai, o Eloi de Israel. 3 vezes por ano, todo homem aparecerá diante de Yud-Hei Vav-Hei, Adonai, o Deus de Israel. Adon, Yud-Hei Vav-Hei, o Senhor Adonai. 3 vezes por ano. Eu tirarei as nações da terra e alargarei as tuas fronteiras. Ninguém cobiçará a tua terra, ninguém vai atacar a terra deles, enquanto vocês, todos vós, vocês estiverem cumprindo este mandamento de aparecer 3 vezes diante de Deus. Deus está falando, vocês não precisam ficar preocupados, porque enquanto vocês estiverem cumprindo este mandamento, ninguém vai cobiçar a terra de vocês. Ninguém vai atacar a terra de vocês, porque eles podiam ficar com medo, né? Não querer ir ao templo, se apresentar diante de Deus, com medo de avançarem e invadirem a casa deles, né? A terra deles. Então, vocês não precisam ficar preocupados, porque ninguém vai fazer isso nessa época, quando vocês estiverem fazendo. Não vais misturar o sangue de animal sacrificado a mim com pão sem fermento, nem a vítima sacrificada será guardada para a manhã seguinte. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então, os primeiros frutos teriam que ser levados para a casa do Senhor. Né? Porque ali também teriam os sacerdotes, os levitas. Mais tarde a gente vai ver como a herança dos levitas era do Senhor. Tudo que serviria ao Senhor era dos levitas. Eles precisavam para sobreviver. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Eu fiquei pensando sobre isso, eu cheguei à seguinte conclusão. Seria assim, muita perversidade você misturar a cria que saiu de um animal com um leite que aquele animal dá para você se alimentar dele. Quer dizer, você tira a vida do filho daquele animal e depois cozinha com um leite daquele animal que você vai beber para você ter vida. É uma coisa que não... É muita crueldade. Eu acho que só entendo dessa forma, né? E acho também que isso deve se aplicar a todos os animais. Talvez fosse um hábito daquele tempo, naquele lugar, no Egito, se fazer isso, né? Então Deus está falando, não faça isso. Escreve estas palavras que são as cláusulas do pacto que eu faço contigo e com Israel. Deus sempre fala, escreve. Por isso que Jesus falava, está escrito. Ou seja, está escrito, Deus mandou escrever. Estas palavras que são as cláusulas do pacto, né? Da aliança, do concerto. Brit. Estas palavras são o teor da aliança. O rosto de Moisés, depois de falar com Deus, resplandecia. Ele desceu do monte com as 2 pedras que ele tinha feito, né? E que ele tinha escrito, e o rosto dele estava brilhando, resplandecendo como uma luz. Porque ele havia ficado 40 dias e 40 noites lá em cima com Deus, sem beber água, sem comer, sem se contaminar, né? Só escrevendo as palavras. Poxa, 40 dias, 40 noites, total jejum. Acho que não podia ter intimidade maior que essa. Quanto maior a intimidade de um ser humano com Deus, mais ele resplandece, mais luz ele tem, mais ele ilumina o ambiente onde ele vive. Quanto maior a intimidade de uma pessoa com Deus, mais bonita a pessoa aparece aos nossos olhos.
E era isso que acontecia com Moisés. Ele não sabia que o rosto dele estava resplandecendo, mas todo mundo viu. E ficaram com medo. Ficaram com medo de chegar perto dele. Aí Moisés falou, cheguem perto. Aí chamou, né, Arão e os principais, né, as pessoas anciãos, provavelmente, as pessoas mais importantes, e deu a eles todas as ordens que Adonai havia dado no Monte Sinai. Depois de falar com eles, Moisés colocou um véu sobre o rosto, que resplandecia tanto que ele, né, tapou. Mas quando ele ia falar com Deus, ele removia o véu e ficava diante de Deus sem véu. Quando ele saía de novo, ele colocava o véu. Isso tudo vai ter uma explicação mais na frente. Depois ele falava para o povo. Ele tirava o véu, falava com Deus, né, na tenda da reunião. Aí quando ele saía, botava o véu de novo. Que coisa, hein? Ele só tirava o véu quando ia falar com o povo. Não, quando ia falar com Deus, né? Quando ele ia falar com Deus, ele tirava o véu. Quando ele ia falar com o povo, ele colocava um véu, para o povo não ficar assustado. O véu representava intimidade com Deus, né? Que ele tinha, ele podia ter. Acho que talvez fosse, o véu fosse uma forma de, não só de não, assim, não ofuscar os outros, mas também de não contaminar, né? Aquela coisa assim, só ele podia chegar perto de Deus. Era o resplandecer da fisionomia dele seria como se fosse a presença de Deus, né? As pessoas tinham medo, aí botava o véu e ele então podia chegar perto do povo.